sejam bem-vindos a mais um Renovar, o seu momento de bem-estar. E o nosso quadro de hoje vai tratar um assunto super especial. Com certeza você já ouviu falar sobre a autoestima, aquela autoconfiança, identidade, senso de valor. E para falar sobre isso, nós iremos entrevistar a Bruna, ela que é neuropsicóloga e atua há 7 anos com psicologia clínica. Hoje nós temos o privilégio em receber aqui no Renovar a Bruna. A Bruna é casada com o Jabner, mãe do Pedro, e hoje vai compartilhar conosco as suas experiências referente a esse assunto que é tão importante, não é, Bruna? Primeiro, para quem está nos acompanhando, diz pra gente, o que é o conceito de fato de autoestima? Bom, olá para todos vocês, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. E esse tema é um tema muito importante porque muitas pessoas, têm procurado ainda mais nessa pandemia, que a sua autoestima tá baixa, enfim. É um prazer falar sobre esse tema para mim. O que é essa autoestima então? A autoestima é a capacidade que nós seres temos de nos valorizar. É a capacidade de nos sentir bem conosco mesma. E também de fazer com que esse sentir, ele transpareça através das nossas ações. Então eu fico contente com aquilo que eu sou, com aquilo que eu consigo exercer e também contente com os meus atos e com a minha capacidade. Esse é o conceito mais breve possível de autoestima. Certo. E, bom, esse conceito já dá aquela clareza do que de fato como isso atua na nossa vida, né? Mas a autoestima, Bruna, tá ligado a algo, a alguma coisa? O que desencadeia ou influencia a autoestima no indivíduo? Bom, tem muitos fatores que a gente pode falar e ficar aqui por um bom tempo falando sobre esses fatores, tanto os externos quanto o interno, que vai influenciar essa autoestima do indivíduo. É interessante ressaltar que a autoestima, muita gente fala assim, eu não tenho autoestima, não existe isso. Todo indivíduo ele tem autoestima. Ele vai ter uma baixa autoestima ou uma alta autoestima. Então, os fatores que podem influenciar nessa autoestima que vai fazer com que ela seja tanto elevada quanto baixa, são fatores, por exemplo, de crenças limitantes ou crenças irracionais que podem vir desde a infância do indivíduo, fatores externos que podem auxiliar também nessa baixa autoestima, nessa estima do indivíduo de estar ali não bem elaborada, de levar essa estima que ele tem para um nível mais baixo. São diversos fatores, mas principalmente o fator interno são essas crenças. São crenças limitantes e crenças irracionais. O que seria isso? As crenças limitantes é justamente o fato do indivíduo ter crescido com a ideia de que ele não consegue fazer determinada coisa. Claro, as principais pessoas que são responsáveis por colocar isso no indivíduo são os pais, o meio próximo daquele indivíduo desde a sua infância. Então ele cresce com aquela ideia de que ele não é o suficiente, o bastante, que ele não consegue fazer determinada coisa, que ele é incapaz de fazer tudo, e isso vai internalizando nele de uma tal forma que mesmo na fase adulta ele ainda continua com essa crença, que se torna uma crença irracional. Por que uma crença irracional? Porque na verdade isso não é verdade, é irracional. Foi de uma certa forma internalizada por esse indivíduo, mas não necessariamente ele não consegue fazer algo. Ele não é capaz de algo na vida. Então, a autoestima está diretamente relacionada a isso, a essas crenças. É a ideia principal de algo que está relacionado. Também é interessante perceber que a autoestima ela não está ligada diretamente a fatores externos, ela está ligada diretamente a fatores internos. Então, ela primeiramente começa no interno do indivíduo. Não adianta, por exemplo, eu como mulher, Poliana, ir no salão de beleza, falar, não, eu tô com a minha autoestima baixa, que eu vou ter que dar uma geral no meu visual para me sentir melhor. Isso, um trato. Vou lá, faço o cabelo, faço tudo, passa alguns dias eu estou novamente para baixo. Porque pode ajudar, o externo pode ajudar, mas não necessariamente ele é o responsável por gerar uma autoestima elevada no indivíduo. Então todas as pessoas que tentam mudar o externo primeiro, para que a sua autoestima ela mude, para que essa autoestima ela fique elevada, elas vão se frustrar.
porque isso pode funcionar num determinado momento, mas com o passar do tempo, a pessoa vai ver que não adiantou de nada. Primeiro a pessoa tem que mudar o seu interno, ela tem que mudar essas crenças limitantes, irracionais e diversos outros fatores que podem influenciar nessa baixa autoestima. Mudando isso, logo o externo dela começa a ser mudado. Então, é esse o movimento, é do interno para o externo, e não o contrário. E Bruna, isso pode ser gerado, desencadeado desde o ventre? Olha, não tem estudos ainda que falam, que comprovam que podem ser gerados, né? Na verdade, eu como psicóloga e por tudo assim que eu já vi, por tudo que eu já presenciei na clínica, não necessariamente desde o ventre, mas eu creio que desde quando o bebê nasce e ali começam, os cuidados com esse bebê. Os estímulos, Sim, né? os estímulos, a questão do carinho, do afeto. Ou a falta dele. Ou a falta dele. Tudo isso influencia sim. A partir do que o indivíduo nasce, aí ele está no meio onde ali ele vai ele vai absorver tudo que lhe é passado. Então, se eu tenho uma mãe que fala, poxa, você é o neném mais lindo da mamãe, você consegue, faça sozinho, vai lá, meu filho, você é 10, você é inteligente, com certeza isso vai influenciar na minha personalidade, porque a autoestima ela é um caractere da minha personalidade. Sim. Então, vai influenciar em como eu me vejo. A mãe, o pai, são ali pessoas primordiais, iniciais do indivíduo que vão fazer essa base emocional na vida do indivíduo. Então, são essenciais para que o indivíduo desenvolva essa autoestima boa, essa autoestima elevada, de uma forma que ele fique saudável consigo mesmo. Vamos supor, isso foi muito bom essa pergunta, que acontece demais. É muito bom os pais analisarem o que eles fazem com os filhos no decorrer do dia a dia, que podem elevar e de uma forma, reforçar essa autoestima no seu filho. Deixar ele fazer algo por si só, não tomar frente nas brincadeiras que ele não consiga ali em determinado momento resolver, mas deixar até com que ele peça ajuda, né? Sim. Enfim, não interferir, estar sempre reforçando aquele filho com o que ele é e não com o que ele consegue. Isso também é muito importante. Palavras de afirmação, né? Sim, as palavras de afirmações e não direcionadas somente por exemplo, ao meio escolar, ao meio com que aquele filho, você é muito educado, você é muito bonzinho, você consegue fazer isso, mas não só isso, mas o principal, elogiá-lo no quem ele é. A mamãe adora a sua personalidade, você é uma criança que tem uma personalidade forte, é jóia, a mamãe gosta, você é bom naquilo que ele é. Sim. A mamãe adora que você faça isso. Olha, mas isso aqui a gente pode mudar um pouquinho, é diferente de punir, entendeu? Essa conversa vai direcionando o indivíduo com o tempo a ele prestar atenção e valorizar quem ele é. Até seu autoconhecimento, né? Estimular a sua essência, elogiar a sua essência. Muito porque legal. em determinado momento, aquele indivíduo na sua vida vai se ver sozinho. Ele pode se ver, por exemplo, sem emprego, pode se ver num determinado momento que não consiga passar no vestibular, que tudo isso influencia na autoestima. Num relacionamento que não deu certo, e aí com o que ele vai ficar? Quando tudo vai embora, com o que eu fico? Comigo mesmo. Quem eu sou, né? Isso. Então, o que tem que ser reforçado é justamente quem eu sou. As características de quem eu sou e não o que eu consigo fazer. E isso influencia de uma determinada forma gigante na vida do indivíduo. Verdade. Eu gostaria até de citar aqui um exemplo. A gente está bem à vontade e eu creio que o público também vai se identificar aqui com o que eu vou compartilhar. Uma pessoa postou, ela ficou tão indignada que ela viu uma cena de uma criança sendo agredida num cais, né, de saúde, e a mãe não só agrediu, lançou o menino, jogou o menino, xingou a criança e por ele estar com febre, ele estava na creche e a mãe no salão. Olha só. E aí a professora ligou para ela e disse, olha, corre aqui que seu filho está com febre. E ela se sentiu extremamente, indignada porque tiraram ela do salão para cuidar do filho com febre. E aí ela jogou o menino e saiu e deixou ele sozinho para ser atendido. E a mulher ficou tão indignada com aquela cena que ela postou
postou, né, a cena. E eu fico pensando, uma criança tão pequena, provavelmente com 5, 6 anos, como que vai ser a formação da autoestima dessa criança, Bruna? Né? A mãe não se preocupou, a mãe, pelo contrário, penalizou ele por algo que era inerente à sua Sim, condição, né? sim. Então, assim, qual o seu olhar? Imagina, como que pode ser o futuro de uma criança assim? Olha, a primeira coisa que essa criança, esse sujeito, eu vou chamar de sujeito para a gente já pensar ele na fase adulta, Uhum. pode sentir, o que seria? Seria o fato dele se sentir culpado por tudo que acontece à volta dele. Uhum. Então, quando eu me sinto mal, e eu não na fase infantil, né? Ali na primeira infância, segunda infância, quando eu passo mal e eu não tenho o cuidado que eu necessito, que é o cuidado de necessidade básica, Uhum. é um cuidado de necessidade básica, eu entendo que eu não tenho a permissão de passar mal. Eu entendo que logo eu estou atrapalhando todos à minha volta para deixar tudo que eles têm que fazer para me socorrer. E logo eu começo a pensar, como essa mãe agiu, que eu não sou bom o suficiente para que ela deixe as outras coisas para cuidar de mim. Uau. Então eu nunca vou ser mais que algo. Eu sempre vou ser pior, entendeu? Muito forte. Então, nada na minha vida eu vou me colocar e vou falar, não, eu sou importante para essa pessoa. Não, o trabalho dessa pessoa é mais importante que eu. Vamos trazer para a fase adulta, Sim. né? Não, eu sou um bom pai. Não, eu não sou um bom pai, eu sou um péssimo pai, eu não mereço ser um bom pai. Então traz essa questão também de merecimento, Sim. de não merecer o cuidado, não merecer afeto, não merecer carinho. Talvez até de transmitir o mesmo relacionamento com a mãe com a esposa posteriormente, Sim. né? Se não houver um tratamento, uma ajuda, né? Com certeza. Então aí nós temos a gente pode falar de dois extremos que acontecem com o indivíduo. O primeiro seria esse extremo, que o indivíduo ele fica numa posição de vítima para o resto da vida dele. Então eu não mereço, eu não consigo, eu não sou o suficiente na vida de ninguém, eu não sou bom o suficiente em qualquer meio que eu esteja, na igreja, no trabalho, enfim, em meio aos meus amigos eu sou o pior. Então ele leva isso com ele, que ele não é merecedor, ele não é suficiente para ninguém e para nada. O outro extremo seria a pessoa fazer... O que acontece? A pessoa já vai para o extremo que a mãe faz o que a mãe fez. Então, de reproduzir as mesmas ações da mãe. reproduz o comportamento da mãe na vida de todos à sua volta. Que cá entre nós pode ser desencadeado não apenas por uma atitude agressiva e violenta, como eu testemunhei. Sim. Às vezes, o simples fato de uma mãe sair do trabalho para acudir o filho e ficar com, às vezes, um aspecto de... tá me atrapalhando, Sim. pode condicionar também na criança, né? Esse Sim. sentimento de... O que acontece? Geralmente, quando não reproduz o ato violento, igual essa mãe, né, reproduziu na vida desse filho, geralmente são indivíduos que internalizam isso e que reprimem essa agressividade, mas ela demonstra de outra forma. Ela passa de outra forma essa agressividade. Então, são indivíduos que usam muito de mecanismos de defesa. Então, eu sou autossuficiente, aí vai pro outro extremo, eu sou bom demais, entendeu? Então é um mecanismo de defesa que o indivíduo utiliza para tampar essa ferida aí que foi gerada, tampar esse lado aí que foi, né, marcado na vida dele. Tão sério, né? Sim, então são indivíduos que ou se colocam muito abaixo de tudo ou vão se colocar acima demais de todo mundo. Sempre um desequilíbrio, né? Desequilíbrio, os extremos. Bruna, para o pessoal que está nos acompanhando, como que eu faço para identificar que eu tenho uma baixa autoestima ou não? Eu tenho uma alta, né, autoestima. E aí? Sim, aí é complicado, né? As características, quais são? Bom, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, geralmente é uma pessoa que ela é mais tímida, ela não se propõe a fazer muitas coisas, porque ela não se acha capaz. São pessoas que procrastinam muito as coisas, falam, não, depois eu faço, não, agora não dá, deixa isso para depois, não posso agora, porque na verdade se acham incapazes de fazer. Olha, não me entendam mal. Tem pessoas que têm o lado da sua personalidade já estabelecidas nisso. São pessoas mais calmas, mais passivas e que têm uma dificuldade, que têm uma timidez.
Só que eu tô falando de se sentir incapaz. Aí já sai do âmbito de personalidade e vai para autoestima. Sim. Então são pessoas que não se acham boas o suficientes para encarar algo, para fazer algo. Por isso adia, né? Sim, por isso adia. São pessoas também que tentam mascarar essa baixa autoestima com a autossuficiência. Então são arrogantes, podem ser arrogantes, parece totalmente contraditório, né? Interessante. Mas não, quando vocês verem uma pessoa arrogante, com o nariz empinado, que se acha, né, o tal, você pode saber que ali ele se sente totalmente inferior ao outro. É uma autodefesa. É uma autodefesa, é um Legal. mecanismo de defesa. Tem a questão também da pessoa, ela ter uma preguiça. Você acha que não pode estar relacionado? Pode, porque a pessoa pensa assim: ah, não tem jeito para mim mesmo, eu não vou sair disso mesmo, eu não vou conseguir nunca nada, então, quer saber, para que eu vou no salão arrumar? Para que eu vou, por exemplo, fazer essa faculdade? Para que? Então, é muito confundido, é falar, então, não, deixa isso para lá. Perde os estímulos. Isso, não tem muito estímulo, não tem muita visão, sempre se acha inferior, são pessoas que sempre se acham inferior. Temos aí diversas características que não me veio à memória agora. Sim. Mas essas são as principais, eu creio que são as principais. São as principais de ter uma baixa autoestima. Uma autoestima melhor elevada é o contrário disso, né? São pessoas que são determinadas, pessoas que confiam no seu potencial, pessoas que vão, que fazem, que se propõem a fazer algo sempre, que estão dispostas a crescer sempre. Menos competitivas, Brunas, ou não? Sim. Porque sabem seu valor, né? Isso. Quando você sabe seu valor, você não tem necessidade de competir. Então, sim, é uma característica essencial que eu vejo, sim. Eu vi algo muito interessante, você falando de menos competitivo. Eu vi uma charge onde tinha cachorros numa corrida. Aí tava 3 cachorros e um leopardo, não sei, era um animal que corre muito. E aí eles abriram as casinhas para começar a corrida. E os cachorros, assim, disparado, começaram a correr disparado. E o leopardo lá dentro da casinha, assim, olhando. Aí a Charge falava assim, nem saiu, deitado, do jeito que ele estava, ele continuou. Aí a Charge falava assim, quando você sabe quem você é, você não tem necessidade de mostrar para as outras pessoas, de provar isso para as outras pessoas. Legal. E é basicamente isso. Quando você sabe quem você é, o seu potencial, e aí entra uma questão muito importante, que é a questão do limite. Quando você conhece até os seus limites, até onde você pode ir, você não tem necessidade. Então, a autoestima está relacionada a isso, sim. A pessoa que tem baixa autoestima, eu lembrei de algo muito importante também. Ela tem a necessidade de denegrir o outro. E isso é um clássico de pessoas que têm uma baixa autoestima. Ela tem necessidade de falar mal do outro. Isso também é um mecanismo de defesa. Porque quando eu me sinto mal comigo mesmo, quando eu denigro a imagem do outro, logo eu coloco a minha um pouco mais elevada. Então eu me sinto bem fazendo isso. Porque quando eu falo mal do meu próximo, eu coloco ele na mesma igualdade que eu me sinto, ou eu me coloco acima. Eu nunca vou me colocar inferior a essa pessoa. Então a necessidade de falar do outro, falar mal do outro, de denegri-lo, né? Denegrir a imagem e ficar naquele meio ali de confusão, de fofoca, é uma característica essencial de pessoas que sentem essa baixa autoestima. Sim. E então, talvez você que está nos acompanhando já se identificou aí em algum dos itens, né? Em alguma das características citadas. E talvez a sua pergunta seja essa: Bruna, socorro, e agora? Como eu posso, né, melhorar a minha autoestima? Tem jeito? Sim, tem jeito. A primeira coisa é trabalhar justamente essas crenças que eu falei no começo, né? Que são crenças limitantes e irracionais. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que identificá-las. Então eu tenho que entender o que me levou a pensar o que eu penso de mim. Então eu penso assim, eu sou feia mesmo, tá vendo? Eu sou gordinha, eu sou feia. O que me levou a pensar dessa forma? Será que foi a minha mãe lá na infância falando:
você tá gordinha, vai ver se você se arruma melhor, pra ficar Para mais de comer. bonita, para de comer, toda essa situação. Uhum. Então, olha só, quando uma mãe fala isso para uma filha, ela está falando o quê para a filha? Eu não te aceito gordinha. Uhum. Você tá gordinha, para de comer. Tem formas de falar isso. Formas, filha, você está engordando. Isso não é bom para sua saúde. Não é nem para questão da autoimagem, é para questão da sua saúde, tudo bem e tal, mas não. Se coloca isso de uma forma que acaba com a pessoa, que não aceita ela da forma que ela é. Então começa aí. Se eu identifiquei essa crença que foi colocada lá na infância, eu sei que é ela, eu percebo que é ela, que é uma crença que foi colocada em mim. Primeiro, eu tenho que ressignificar essa crença. Sim. Eu tenho que saber que ela não é real, que na verdade ela é uma crença da pessoa que me falou aquilo, ela não é minha. Então, fazer essa separação também é essencial. O que eu internalizei desde a minha infância até o momento atual é meu ou é do outro? Entendeu? Então, isso é essencial para começar a combater essas crenças. E é libertador. Ou se é. É muito libertador. Libertador. Muito libertador. A segunda etapa, o que seria? Tirar um tempo para mim. O que para as mulheres, que são o público que mais sentem uma baixa autoestima, é algo assim de outro mundo, né? Nós estamos aqui, mãe, esposa, tem uma vida profissional, nós sabemos o quão é difícil tirar um tempo pra gente. E esse tempo, ele é um tempo de cuidado. Então, Bruna, como que eu vou fazer isso? Eu vou pro salão? Eu vou assistir? Eu vou fazer o que aquela blogueira falou que eu tenho que fazer? Não. Aí entra outra questão que é não se comparar. E descobrir que você é um ser único. E que aquilo, Poliana, que para você é algo que vai elevar a sua autoestima, para mim não é. Então, para você, talvez passar um dia no salão vai elevar a sua autoestima. Para mim, não. Para mim, vai ser descansando, assistindo um filme da Netflix, ou lendo um bom livro, ou passeando no shopping. Fazendo uma caminhada. Fazendo uma caminhada, que eu vou entrar nessa parte do exercício físico. Então, assim, cada pessoa tem a sua forma de elevar essa autoestima. E é muito importante se conhecer para saber qual é a sua forma, o que é que faz você ficar bem consigo mesmo, para elevar essa autoestima, tirar um tempo para si, porque tiramos tempo para tudo, para todo mundo, mas para nós mesmos, né, não tiramos, temos essa dificuldade, principalmente o público feminino. E aí é interessante que acontece muito, que eu ouço muito, principalmente no meio cristão, é que mas se eu estiver fazendo isso, eu não vou ser egoísta, eu não vou estar tendo uma autossuficiência. Que é uma falsa crença. Sim, que aí entra na... Muito bem, isso tá... Tô aprendendo. Que aí entra na questão da falsa crença. De onde que vem isso? Não tem nada a ver, o autocuidado não tem nada a ver com o egoísmo. Pelo contrário, você não salva ninguém se você não se salvar. Se você não cuida de ninguém, se você não cuidar de você. E é bíblico, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Como você ama a si mesmo. Eu não consigo amar o meu próximo se eu não amo a mim. Então isso, quando você traz, é muito forte. É forte demais. Então começar a tirar um tempo para si, cuidar de si e ficar atento nisso, a não comparar. A não fazer essa comparação com o outro, com a mídia, com a blogueira, com o pastor, com a irmã da igreja, com a mulher lá do meu trabalho. Sim. Enfim, esse é o segundo ponto assim, que eu acho extremamente necessário analisar. E o terceiro seria trabalhar a autoconfiança. Que jeito, Bruna? Como que eu vou trabalhar essa autoconfiança? Eu tenho que conseguir focar e começar a trabalhar esse foco nas minhas qualidades. Então, primeiro, eu tenho que analisar quais são as minhas qualidades, o que eu vejo de bom em mim. Eu sou boa para isso, isso, isso. Ótimo. O que eu não sou boa? Nisso eu tenho que melhorar. É possível melhorar? Sim, é possível. Então, eu vou buscar ajuda para melhorar. Não é possível melhorar? Ok, eu aceito. E isso aí entra o ponto que a maioria das pessoas não querem encarar.
que tem pontos em si que elas não vão conseguir, tem coisas em si que elas não vão conseguir fazer e que elas não são boas para fazer. E tá tudo bem por isso, sabe? E muita gente, o que a nossa sociedade prega é que não tá tudo bem, que você tem que dar conta de tudo. E isso, gente, isso destrói a autoestima de uma pessoa. Porque você já imaginou? Imagina se eu fosse tentar ser jornalista. É uma coisa que eu não sou boa. Eu não tenho o mínimo jeito para ser jornalista. Não, mas né, eu consigo, eu posso. Aquela ideia de que você pode tudo o que você quer. Não posso. Isso é uma ideia irracional. Sim. Isso não existe. Então É uma cobrança desleal, né, Sim, Bruna? é uma cobrança desleal. E geralmente as pessoas que fazem isso com o outro são pessoas que também foram cobradas. Então, um pai, por exemplo, que foi muito cobrado na infância pelo seu pai, ele vai cobrar o filho nisso. Então, eu não consegui passar em medicina porque eu não estudei o suficiente. Então, você vai estudar até você passar em medicina. Quando eu não consigo, eu não sou incapaz. Né? Vem todas aquelas questões que faz o que com a nossa autoestima? Baixa. Então, trabalhar essa autoconfiança, focar no que eu posso, no que eu consigo e respeitar o meu limite do que eu não consigo, não, até aqui, eu consigo até aqui, é essencial. Aqui, a partir daqui eu não vou mais, eu não consigo mais. E isso é pro dia a dia, isso são nas pequenas coisas. Sim. Você perceber que está cansado no seu dia a dia, está cansado do seu trabalho, está cansado de pressões, né, da correria do dia a dia, e se dá o luxo, né, que as pessoas falam que é luxo, mas deveria ser o essencial. Sim. De descansar, de tirar um dia para cuidar de você, isso é o básico. Isso deveria ser algo regular na nossa rotina. Então, que o meu limite é esse, que eu tô cansado, que eu tô sobrecarregado, vou parar por aqui, vou descansar para depois retornar. Sim. Porque assim eu descanso, eu não paro. E é bíblico também, né? Sim, o próprio Deus descansou no 7º dia, não pela sua incapacidade ou seu cansaço, mas para nos deixar um princípio, né? O princípio do descanso. Isso é muito de Deus, né? Muito. Então, assim, é incrível, né? As pessoas acham que a psicologia não tem nada relacionado com a Bíblia, é tudo. Tem a relação total com a Bíblia, porque o nosso ser de estudo é o que Deus criou, é o homem. Então, tudo está relacionado, ele não fez nada por fazer. Tá tudo ali. Então, trabalhar isso é essencial, a autoconfiança. Também não se cobrar, não ser cobrar excessivamente. Carrasco de si, né? Isso, ficar se cobrando demais. Trabalhar as emoções que ainda estão ali, que fere você, que ainda machuca você. Liberar perdão para isso, para quem e para o que te feriu. Porque não adianta, eu posso estar linda externamente, mas se dentro de mim o meu coração tá podre, tá ruim, eu levo aquilo que foi internalizado em mim, que eu não vou conseguir, que eu não posso, que eu sou feia, enfim, se aquilo ali tá internalizado em mim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrancar aquilo dentro de mim. E muitas vezes eu vou ter que decidir, não é simplesmente esperar aquilo. Eu vou esperar o tempo passar e isso ser curado, eu vou trabalhar isso, vou tentando fazer algo para ver se isso acaba. Não, eu tenho que encarar esse problema, elaborar esse problema e trazê-lo, ressignificar ele na minha vida de outra forma. Eu tenho que liberar de fato um perdão para isso. Muitas vezes perdoar a mim por algo que eu tentei muito e não consegui. Sim. Então, perdoar, saber que eu sou falha, saber que eu não vou conseguir tudo, que entra nos limites, né? Sim. E me perdoar, e bola pra frente, eu não consegui aqui, mas eu vou conseguir algo depois, eu vou tentar outra coisa nova, eu vou ressignificar isso. Se eu não conseguir é porque teve um propósito nisso. E aí entra uma coisa muito interessante também que é bíblico, né? Que o coração alegre que formoseia o rosto. É verdade. Então, mais uma vez, não é o meu externo que é de dentro para fora. Então, cuidar daqui é que muda lá fora. Jesus
todo tempo enfatiza isso, Sim. né? Sobre a intenção do coração, sobre o que contamina não é o que entra, é o que sai. Sim, o tempo inteiro. É isso aí. Então a questão de cuidar do templo mesmo, né? Que nós somos o templo, e aí entra em tudo isso que eu falei, de pegar a questão de autocuidado, né? De dar tempo para si, de saber os limites, de focar nas qualidades. Entra tudo isso, aí você vê o quê? Eu tenho que cuidar de mim para que eu resplandeça isso para o próximo, resplandeça isso para o outro. Exercício também. Aí entra nos exercícios, que é essencial para ter uma autoestima. Primeiro, porque, claro, exercícios físicos eles vão liberar neurotransmissores importantes que regulam o sono, o humor, que é a serotonina, a dopamina, que vai regular uma série de fatores no sentido físico, corporal, que me vai gerar uma sensação de bem-estar. Em segundo plano, que deveria ser em segundo plano, né? Vai remodelar meu corpo, eu vou ficar bem. Eu vou me sentir vou ter o mais resultado, bonita, né? vou ver o resultado. Então, o exercício físico, uma boa alimentação é essencial também para a elevação e até mesmo para começar ou ressignificar essa autoestima. Que joia. E o exercício físico é uma forma também de cuidar do templo, né? Então, para você ver, tudo está direcionado como um propósito único, que eu vejo que é o propósito principal. O propósito principal é cuidarmos do nosso templo, onde habita o Espírito Santo. Amém. Como segundo plano, você vai ter uma autoestima boa. E como você tendo uma autoestima boa, você vai desenvolver aquilo que Deus te propôs a desenvolver. O seu ministério, o seu chamado, né? Sim. Que muita gente está perdida aí porque está olhando para o outro, está comparando com o outro, Sim. querendo ser o outro, não está conseguindo, está com a autoestima lá embaixo. E aí você vê que é um ciclo. Sim, e a grande maioria, Bruna, eu acho que toma um tempo muito grande cuidando do próximo, se doando para o outro, até chegar a um ápice de adoecimento e ter que retornar, né, para o principal, que era a sua vida com Deus e a sua vida pessoal, o seu autocuidado, né? Sim, eu vejo muito isso no consultório. Pessoas mais velhas que chegam e falam assim, eu não sei, todo mundo foi embora, meus filhos saíram de casa, às vezes mulheres que já perderam seu esposo e não tem mais significado e fala, eu passei a minha vida inteira cuidando, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quem eu sou, eu não... Se perderam nesse se processo, perderam no né? processo. Então, o que eu costumo falar? Então, Deus te tirou tudo para que você agora encontre tudo que ele quer que você encontre. Que é você, que é voltar, não no sentido egoísta, pastora, identidade, né? Não é no sentido egoísta, mas assim, o caminho correto é você saber quem você é primeiro. Você cuidar de você para depois você ir. Não é o contrário. E mais uma vez o público feminino ele está entre os mais, né, que se desgasta com isso e que se perde com isso, porque o homem já tem essa identidade de ir para fora, de procurar algo fora, essa visão. A mulher não. Ela tem, por mais que ela trabalhe fora, ela tem, parece que é na essência dela, no DNA dela, essa questão de cuidar de tudo, cuidar de todos, entende? Doação, né? E ela é muito fácil ela se perder. E então se perde e quando se vê, está justamente nisso, com 60 anos, voltando à estaca que deveria ser no estágio um pilar da ser vida, né? O primeiro estágio, para agora se encontrar bem consigo mesmo e ficar bem. Ai, gente, que papo gostoso. Tenho certeza que você que está aí conosco também, nos acompanhando, se envolveu, se identificou, aprendeu, como eu também aprendi nesse bate-papo aqui. E antes da gente concluir, que eu sei que tem muita coisa para a gente compartilhar, mas o tempo é curto, a Bruna desenvolve um projeto que se chama Revigor. Fala um pouquinho sobre ele pra gente, Bruna. Esse projeto é um projeto que foi colocado no meu coração assim que eu formei na faculdade. Na verdade, um pouco antes, até mesmo na minha formação. É um projeto de atendimento ao público cristão e também não cristão por um preço mais acessível. Então, esse projeto ele já vai fazer quase 7 anos que eu iniciei ele. E ele é um projeto que tem alcançado muitas pessoas e eu sou eternamente grata por isso. E de fato eu não vejo que a psicologia, ela simplesmente na minha vida,
ela é simplesmente uma profissão. Eu creio que ela é o meu chamado em si, o meu ministério em si. Então eu vejo ela além de uma profissão, eu vejo como algo, como um propósito. Ela tem um propósito na minha vida. E foi muito forte. Esse nome, inclusive, foi me dado por Deus. Eu estava dormindo totalmente perdida, porque eu queria abrir um projeto, mas não tinha um nome. E aí me veio na cabeça, eu tava dormindo, aí veio revigore. Falei, sim, de revigorar, tornar forte, trazer novo ânimo, nova força. Falei, ótimo, então vai ser o revigore. Então, desde há 6 anos, eu tô com esse projeto. Graças a Deus tem surtido bastante resultados, muito efeitos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada, Bruna, por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado, né, tanta experiência boa conosco. E o nosso desejo é que essa pauta, que essa conversa tão agradável possa gerar em você uma qualidade de vida e uma saúde emocional, né, muito melhor para a glória de Deus. Um grande abraço, eu espero que você tenha gostado do nosso quadro de hoje. Que Deus abençoe você. Grande abraço.